Olá a todos, meu nome é Wesley e vim falar um pouco sobre a pesquisa que eu realizei. Essa pesquisa teve como orientador o professor Dr. Osmair Gomes de Macedo. O título da pesquisa é Prevalência de lesões de membros inferiores em atletas de futsal das Atléticas da Universidade de Brasília entre os anos 2018 e 2019. Bom, aqui na introdução, a gente abordou um pouco aspectos sobre o futsal, dizendo que o futsal é uma modalidade relativamente recente, que apresenta um grande desenvolvimento especialmente aqui no Brasil e em países como Espanha, Portugal, Itália, Rússia e Ucrânia. Bom, essas lesões resultantes da prática do futsal têm sido objeto de interesse e preocupação de profissionais da área da saúde. Afinal, na maioria dos casos, a lesão é incapacitante e determina um afastamento por períodos variados dos atletas em competições para que assim sejam tratados para se recuperarem dessas lesões. Então, as lesões em si, elas incapacitam os atletas e fazem com que os atletas percam competições importantes, jogos importantes e o time também perca com a ausência do atleta. Em vista disso, o objetivo do nosso estudo foi identificar e avaliar a prevalência de lesões e as suas características em membros inferiores dos atletas que representam as Atléticas da Universidade de Brasília, durante o período de 2018 e 2019. Como materiais e método, a gente vem trazendo que esse estudo é um estudo transversal, analítico e descritivo. A população foi composta, como já disse, por praticantes de futsal que representam atléticas da Universidade de Brasília e, relacionado aos critérios de inclusão e exclusão, para se incluir na pesquisa foram os atletas que representam as atléticas durante competições e, de exclusão, são os atletas que não representam as atléticas em competições. Foi elaborado um questionário que abordou os dados pessoais, o perfil dos atletas, o treinamento e, por último, as características das lesões, que eu vou falar ali nos resultados. Bom, para a aplicação desse questionário, a gente entrou em contato com as atléticas e elas repassaram esse questionário aos atletas para que eles respondessem voluntariamente. Como resultado, a gente traz que a população foi composta por 21 praticantes de futsal, que representam as atléticas. Desses 21, 16 sofreram lesão em membros inferiores, levando a uma taxa de prevalência de 76% de lesões. O total de lesões nesses 16 atletas foi de 28. Em relação ao membro lesionado, em 18 lesões foi relatado o membro dominante como lesionado. Já nas outras 9 lesões, ocorreram no membro não dominante, ou seja, os atletas se lesionam muito e quando se lesionam, geralmente é no membro dominante. Bom, aqui na tabela 1 eu trago algumas características da amostra, como a idade média dos atletas, o peso médio, a estatura média e o MC médio. Na tabela 2 eu falo sobre o local de ocorrência das lesões, indicando que o local que teve maior ocorrência de lesões foi o tornozelo, com 11 lesões, seguido de joelho, com 10 e coxa, com 6 lesões. Nessa tabela 3, eu trago o diagnóstico obtido pela lesão. O que teve maior resultado aqui nessa tabela foi as lesões do tipo entorse. Então, as lesões do tipo entorse foram as mais presentes, seguido de lesões que não houve diagnóstico, que os atletas não buscaram diagnóstico ou não souberam dizer qual era o diagnóstico, e também de contusão. Bom, e aqui eu trago o tempo que os atletas ficaram afastados. Vocês veem que 46% dos atletas ficaram afastados de 1 a 3 meses, o que nos mostra que o tempo de recuperação do atleta é muito grande. Então, ele pode, com uma lesão, poder atrapalhar o progresso da sua equipe no campeonato, por exemplo. Então, o tempo que ele ficou afastado acabou atrapalhando tanto ele quanto a equipe dele. Das 28 lesões, em 20, ou seja, 71%, os atletas sentiram sintomas após retomar a prática esportiva, ou seja, os atletas se lesionam e quando voltam, eles voltam sentindo os sintomas. O que a gente traz de conclusão desse estudo é que os atletas que estiveram presentes nesse estudo apresentaram uma alta prevalência de lesões, com mais acometimento no tornozelo, como eu já falei, seguido de joelho e coxa. Grande parte dos atletas também informou ter sintomas no local lesionado após retomar a prática esportiva. Os resultados obtidos também se assemelham aos resultados obtidos por estudos que trabalharam com atletas profissionais, havendo assim uma concordância entre esses dois diferentes grupos de atletas de futsal. E a gente sugere que sejam realizados mais estudos com este público-alvo, ou seja, com os atletas representantes de atléticas, para que os achados nesse estudo sejam confirmados. Também é sugerido que estudos sejam realizados por um menor período de tempo e com um número maior de atletas. E é isso. Obrigado a todos.